Seja muito bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast para mulheres amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Bruna. Estamos aqui diante de uma mesa posta para tomarmos um chá entre amigas e estaremos aqui todas as semanas com vocês. O nosso desejo é que você vá lá ferver sua água, não sei se você vai tomar café, se você vai tomar chá, mas que você se prepare para a conversa que a gente vai ter hoje aqui. Se você quiser acompanhar o que as meninas têm feito nas redes sociais, a hora que você sentar na frente da TV, você segura a sua xicrinha lá e tira uma foto e posta no Instagram, porque a gente tem um perfil no Instagram, né? Para quem não sabe, a gente tem um perfil do Design Divino, tá aparecendo aqui embaixo para vocês. Design Divino IPP. Pega o celular agora e segue lá. Não fica sem curtir o que a gente está fazendo ali, que você vai ficar por dentro das novidades. E a gente quer que vocês contribuam com dicas, pessoas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui, tá bom? Então a gente está esperando vocês lá no Instagram também. E tem mulheres que têm postado suas xícaras. Faça isso também, tira uma foto aí bem bonita da sua xícara, na frente da TV, na frente e marca a gente, tá bom? Bem, então, para começar, hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, uma bênção mesmo de Deus. Ela é casada com o Marcelo há 23 anos. Eles têm 2 filhos, que é o Lucas e o Jonas. E eles são membro aqui da IPP, da Igreja de Pinheiros, há aproximadamente 11 anos, né? Atualmente, ela trabalha aqui na igreja com os adolescentes e também no louvor. Ela é a Lúcia Minix. Seja bem-vinda, Lúcia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Pra gente é um prazer, né? Ter uma pioneira aqui entre nós. Sim, um privilégio também. Mas antes da gente falar sobre o Pioneira, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. E aí a gente quer ouvir a sua resposta também, Lúcia. E a gente gostaria de te perguntar, quem é Jesus para você? Então, né, essa pergunta, ela é ampla, né? Mas, assim, Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é um Deus presente na minha vida, na minha família, aonde eu tô, ele está comigo. E eu fiquei pensando, né, fico pensando nessa pergunta e eu lembro muito daquela música, né? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, porque, quer dizer, ele é tudo isso, né? E é o meu Deus, o Deus em quem eu confio. E é legal, né? Quando tem alguém que canta, que você já viu que ela já começou. Eu achei que ela ia cantar. Não. Achei que ela já ia começar a cantar. Mas pode ficar à vontade aqui. É a mesa de Estamos casa, sempre pode cantar, amigas. pode... E aí você falou um pouquinho e aí eu fiquei pensando, né? Na sua trajetória, que você falou do Emanuel, Deus conosco, como é que você conheceu Cristo? A sua família, você já nasceu num lar cristão? Sim, assim, eu nasci numa família onde meu pai é católico, né? E minha mãe, ela não ia à igreja, mas ela gostava muito dos crentes, né? E eu sou de uma família grande, assim, tenho 5 irmãs. E minha avó passava na frente de casa e levava a gente para a igreja. Era uma igreja batista que tinha bem na frente, assim, do lado, assim, de casa quase. E aqui em São Paulo. Depois a gente mudou para Campinas e lá eu ia na igreja também. Só que quando eu tinha lá pelos meus 17 anos, é que Deus falou comigo mesmo. É como se ele tivesse desvendado os meus olhos. E tudo aquilo que eu tinha aprendido na igreja começou a fazer sentido. Não que não fizesse antes, mas parece que ficou tudo colorido, sabe? É como se eu tivesse colocado um outro óculos. E Deus ficou muito mais real para mim. Eu comecei a ter um relacionamento mesmo com ele, de fato, que antes eu não tinha. Eu até tinha, porque eu orava, tal, mas não era a mesma coisa. Então, foram momentos de assim, semanas de lembrar de pecado, sabe? E de arrependimento. Foi um período triste até, num certo sentido, mas ao mesmo tempo um tempo que eu entendi que Deus estava me tirando das trevas e me transportando para o reino da luz mesmo, né? E eu, as minhas irmãs, a gente ia para a igreja juntas. Meu pai até hoje é católico, mas olha que legal. A gente estudou o design divino juntas, né, o ano passado. Que legal. E desde então eu vejo elas se reunindo. Elas estão lá em Campinas, só eu que estou aqui, né? Eu vejo elas se reunindo toda quarta-feira. Hoje mesmo elas estavam lá
combinando de se reunir para ler a Bíblia e estudar a Bíblia juntas. E meu pai e minha mãe vão juntos. Ai, que bem. Então, eu vejo como Deus trabalha, né? Como Deus Ele uniu minha família também, né? Isso acontece todas as semanas. Cada uma vai na casa uma da outra para ler e estudar a Bíblia juntas. Então, eu vejo que Deus foi misericordioso com a minha família, né? E com a minha vida, né? Nossa, que especial, né? É demais. E aproveitando que você comentou do design, e aí já entrando na questão de ser pioneira, né? O que você estava vivendo antes, então, de fazer o design, de conhecer esse discipulado? Como foi esse seu início nesse discipulado sobre feminilidade? Olha, foi muito, assim, foi um momento muito diferente, assim, porque eu já estava trabalhando com os adolescentes, já fazia o discipulado com eles, né, dava aula na IBD, e eu comecei a fazer o curso de aconselhamento bíblico com a Helene Vassão, né, foi o primeiro curso que teve aqui e tal, e ela começou a me levar para a SAF, assim, para ela começou a fazer alguns encontros durante, assim, uma vez por mês com a diretoria da SAF. Eu não tinha nada, assim, eu não fazia parte da SAF, né? Porque eu trabalhava com outras coisas, na época meus meninos eram pequenos também, né? Assim, eu levava eles para lá e para cá, não conseguia participar de outras coisas além do que eu já fazia. E eu ainda pensei assim, por que a Helene está me chamando para, né? Para ficar nesse grupo, né? E aos poucos eu fui entendendo. Ela queria trabalhar e fazer com que o trabalho ampliasse, né? De aconselhamento. Mas aí eu conheci a Lloyd mais de perto e tinha a Carliane que estava chegando com esse material e querendo ajuda, né? Para fazer, para a gente estudar. Ela veio com várias ideias, não foi só com o design divino, ela estava procurando ainda. E eu, assim, meio que, tá bom, tô aqui meio que sem entender direito o que está acontecendo, mas vamos lá, ouvia uma, ouvia outra, e estava no meu ministério achando que eu não ia me envolver muito nisso. Até que a Carliane, um dia, ela, a Paola, tal, me chamaram, falaram, Lúcia, a gente queria fazer um encontro. E aí, fui com elas, elas apresentaram o livro, a Paola, a Carliane e tal, apresentaram o livro, e falaram, a gente gostaria de estudar o livro juntas, vamos comprar, tal, vocês topam? Tá bom, topamos, vamos fazer. Eu pensei, legal, vai ser bom, né, para estudar, mas ainda achei que não vou me envolver muito, porque eu estou em outro ministério, mas vou apoiar aqui, tá. E a gente começou a estudar juntas, cada vez era na casa de uma. E eu fui conhecendo o grupo, porque era um grupo também que não era muito comum para mim. Era um grupo bem diferente, né? Tinha a Simone, tinha a Paola, que era mais nova, tinha... E, assim, a gente se via, mas não... E a gente começou a ter um tempo muito gostoso juntas, sabe? A gente começou a se identificar uma com a outra. Deus fez uma obra também, sabe? E eu acho muito legal, porque esse início foi de... A gente não sabia o que ia dar, e a gente colocava tudo, a gente está dependendo do Senhor. O que o Senhor quiser, a gente está... Aos poucos a gente foi se quebrando e falando, o que o Senhor quiser da gente, a gente está disponível, né? A ideia foi amadurecendo, mesmo da gente fazer um discipulado de mulheres, né? Então, aos poucos a gente foi entendendo isso, e a gente foi sendo impactada por cada mensagem, né? Inclusive os vídeos, a gente comentava isso, que os vídeos eram muito fortes, né? Sim. A gente chorava quando via os vídeos, né? E eram muito, impactavam muito mesmo. E aos pouquinhos a gente foi entendendo que Deus estava chamando a gente para fazer um trabalho em Pinheiros. Era esse, desde o início era essa a intenção, mas não tinha caído a ficha, sabe? E quando até que chegou a hora que a gente falou, vamos fazer, terminamos tudo, fizemos uma lista de mulheres que poderiam participar, colocamos lá várias mulheres que poderiam também multiplicar, né, que seriam potenciais multiplicadoras, e chamamos para um culto. E o culto veio bastante gente, e veio gente, inclusive, de fora da igreja, né? Bastante gente de fora da igreja. E lá nesse curso que a gente lançou, olha, quem tiver interesse pode vir fazer uma ficha
né? Preencher essa ficha e a gente vai entrar em contato com vocês. E foi assim que a gente começou a organizar os grupos. Naquele início eram 5 só, viu? Só 5, porque a gente precisava conversar, né? Precisava ter, né? Agora a gente tem 10, 12, né? Nos grupos. Mas eram 5 no máximo, porque a gente queria fazer um trabalho bem próximo. Né? Então, foi assim que eu me envolvi com o grupo, né? E até hoje eu tenho um carinho muito grande pelas meninas, né? Que é muito especial, né? Eu acho que tudo que tem poucas pessoas torna mais íntimo, né? A gente conhece melhor as pessoas. Eu sei que é melhor quando vai crescendo também, porque você alcança mais gente, mas tudo que começa assim tem um outro significado. Eu já cheguei em outra fase, né? Então já era diferente, já era um pouco maior. Maior já, né? E quais eram as expectativas que vocês tinham, assim, com o início do discipulado? Assim, a gente foi com muito temor, né? Porque a gente não sabia o que ia dar. Eu era aquela que ficava, peraí, isso aqui é bíblico mesmo. Vamos lá. Eu olhava, abria a Bíblia, olhava, não, isso aqui tem... Ó, eu era cheia das perguntas, pergunta pro pastor, vamos ver e tal. E eu ficava, assim, né? Eu era muito crítica no material todo. E também, quando chegava na parte de falar do feminismo, não tá pegando muito no pé, sabe? A gente ficava assim, isso aqui não vai levantar polêmica, não é muito... Como é que a gente vai responder essas perguntas? E a gente mesmo tinha perguntas que ainda não tinham sido respondidas. Naquela época, isso faz 5 anos, né? Mais ou menos. Até a sociedade não estava muito... era mais feminista do que hoje. Acho que hoje a gente tem mais grupos, até na sociedade, que são antifeministas. Mas a gente estava muito, assim, no início de entender que o feminismo é ruim. Hoje a gente tem bastante gente que já entendeu essa ideologia, como ela atrapalha, ela não é bíblica, né? Ela não ajuda em nada. E assim, até achando que tem coisas boas nela, né? E como é que a gente vai lidar com isso? Foi difícil para a gente, como primeiro grupo, lidar com um material americano, tentar observar como que a gente vai aplicar isso na igreja e responder algumas questões que surgiriam. Porque no nosso grupo mesmo a gente teve algumas questões, né? Todas as que fazem são quebradas. A gente tem várias questões que vão sendo... A gente vai sendo confrontada com várias coisas. E algumas mais, outras menos. E a gente foi vendo isso acontecendo. Só que o material é muito prático. E ele é muito cristocêntrico. E isso que fez a gente entender que como Deus vai... foi isso que a gente foi observando. Deus foi fazendo, foi quebrando. Deus foi trazendo em muita oração e leitura. E o material levava muito a gente para ler a Bíblia, né? Então, a gente conseguia fazer essa ponte. O material realmente traz para a Bíblia o tempo todo. Então, isso fez a gente caminhar por um caminho mais seguro, né? Sabendo que ele é cristocêntrico e é muito embasado no que a palavra diz a respeito da feminilidade, né? Então, a pergunta sua foi de como que a gente... As expectativas. A expectativa desse primeiro grupo, né? Hoje, quando eu vejo onde a gente chegou, a gente não esperava que fosse multiplicar tanto assim, né? E que até hoje, 5 anos depois, a gente continua estudando esse mesmo material. Até hoje ele é relevante e importante. Mas por quê? Porque a Bíblia, ele eu acho que ele é um método que ajuda a gente a olhar para a Bíblia e perceber quem nós somos. Né? E ele é baseado em Gênesis, né? Praticamente. Então, ele vai lá no comecinho, como tudo começou. Né? E não tem como mudar, é isso. Então, a expectativa nossa era muito menor. Porque a gente sabia que a gente não conseguia fazer nada por nós mesmas, né? A gente dependia de Deus. E foi Deus que fez tudo isso, né? A gente vê onde a gente chegou. E falando um pouquinho sobre você, né? Da sua experiência pessoal com esse curso. O que você
foi aprendendo ao longo do processo, assim? Tem alguns temas que te marcaram, algumas lições que você poderia compartilhar com a gente para sua vida especialmente? Assim, quando a gente começou o curso, eu nunca tive muito problema com submissão ou com entender que a casa e os filhos são prioridade, né? Nunca tive esse problema porque minha mãe passou por situações bem difíceis e ela sempre foi uma mulher de entender isso. Ela sempre deu prioridade para casa e para os filhos, né? Eu aprendi com ela isso, né? E uma mulher temente e que trouxe isso para a gente, assim, na experiência a gente viu que era isso que funcionava e que Deus estava, né, mesmo nas situações difíceis, ele supriria a gente, né, com ela ajudando em casa. Meu pai mesmo não trabalhava, né? Então a gente tinha uma situação bem difícil dela trabalhar e lidar com a casa, mas ela sempre deu prioridade para os filhos e para casa. Então, essas questões, assim, não foram problemáticas para mim, como foi para o grupo, né, para a maioria das meninas. Mas o que para mim foi impactante, assim, mais que eu achei muito gostoso aprender, foi essa dimensão maior. A feminilidade não nós somos homem e mulher, né? A criação, Deus criou o homem e a mulher para espelhar um plano maior, né? E o plano da redenção. Então, falar de que Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus e que o homem representa Cristo e que a mulher representa a igreja e que o plano de redenção, né, Cristo se casa, o esposo da igreja, né, e que lá no final vai ter um casamento, as bodas do Cordeiro, e que nós vamos viver felizes para sempre com o nosso noivo, né, nosso marido. É lindo, né? E isso embasa todo o estudo, né? Quem nós somos. Nós somos... faz a gente parar de olhar um pouco para essa vida, né? Material e tudo mais aqui, e olhar para o nível de cima, né? Da onde tudo... onde está assentado... Onde Deus está assentado, né? Onde tem o trono de Deus, onde tudo acontece, né? Então, entender que a nossa vida, ela tem que espelhar essa grandeza de Deus, né? A nossa família, ela deve representar Deus aqui na Terra. É uma responsabilidade grande, mas é muito gostoso também. Entender que como o plano de Deus é perfeito, né? Como ele representa nas nossas vidas aquilo que nós não estamos no vácuo, né? Assim, só nós temos uma representação experimental também, né? Dentro da família. Então, isso foi algo que foi muito bom para eu entender e para trazer para minha família também. Quando eu assisti os vídeos, alguns eu colocava lá e o Marcelo estava do meu lado, né? E não só isso, às vezes eu pensava, a gente precisa também de algumas coisas para masculinidade, né? Então, na época, o pastor Paulo Júnior estava começando a vir aqui na igreja. E ele estava pregando muito sobre masculinidade também. E eu falei, vamos ter que ver. Eu sentava. E ele também começou a pesquisar mais sobre o assunto, né? Então, para mim e para ele, a gente sempre tem que aprender, né? E eu penso assim, a cada estudo que a gente dá, Deus mostra coisas para a gente, né? E eu dei não sei quantas vezes o livro 1, não sei quantas vezes o livro 2, não sei para quantos grupos, e cada grupo a gente aprende mais. A gente nunca se esgota, porque as experiências trazem, as meninas trazem outras percepções, e a gente aprende com elas e novamente quando a gente está lendo a palavra, né? A palavra nos ensina o tempo todo. Então, eu noto o quanto eu aprendi e continuo aprendendo, porque eu continuo dando esse material, né, semelhante a esse, para os adolescentes, né? Então, e já é um pouco diferente, porque as meninas fazem outras perguntas, né? São mais novas, fazem outras perguntas. Então, a gente está sempre aprendendo.
eu acho que é isso, né? E já que você comentou um pouquinho do trabalho com os adolescentes, assim, como é que tem sido? Por que que você viu, assim, que era importante você trazer essa mensagem para eles? Eu entendo assim, não adianta só a mulher saber. A mulher, se ela é casada, o marido precisa saber, porque senão ela vai, né, pensar de um jeito e ele de outro. Né? Então, isso sempre incomodou todas as mulheres. Então, e ao mesmo tempo, trabalhando com adolescentes, eu pensava assim, eles precisam saber agora disso. Elas precisam, não é esperar chegar lá com 18, 19 anos e começar a ler o livro, porque o livro do design, né, ele é extenso, são leituras 5, né? Diárias. Diárias, grandes. E eu sabia que elas não iam dar conta disso, né? Fora as outras coisas que a gente também pede para eles fazerem, os outros estudos bíblicos que a gente pede. Então, eu achei que elas precisavam saber antes, né? E quando a gente conversava, as meninas ficavam, mas vocês estão... porque eu lembro até de um acampamento, né? Que eu estava com as garotas, né? E uma outra falando né, mais assim, do feminismo, ou de outras coisas assim. E uma delas falou assim, minha mãe disse que você precisa fazer o design. Então, a gente viu que eles precisavam aprender isso antes, né? Antes. E eu tenho notado uma outra coisa. Nós precisamos entender quem nós somos como mulher. Isso quer dizer, nós precisamos entender quem nós somos diante de Deus. Né? Deus nos criou assim. A Lúcia, mulher, né? Criou os homens do jeito que eles são. E a gente também tem visto toda essa desvirtuação. Como é que fala? O homem não é homem, a mulher não é mulher, né? Essa ideologia de gêneros vindo. E quando a gente trabalha bem Gênesis, né? Quando a gente trabalha bem a palavra de Deus, quem nós somos, a gente entende que nós somos filhos de Deus, que Ele nos criou dessa forma. E a gente não fica pensando... a gente não é atacado, né? Assim, a nossa mente não vai ser tão facilmente levada por essas ideologias de gênero, né? Então, os mais novinhos, as crianças, os jovens, eles precisam urgente dessa mensagem, né? Por isso que tanto que eu trabalhei um bom tempo no design divino e falei, eu preciso focar nos adolescentes para trazer essa mensagem para eles também, né? E aí eu trabalhei um pouco um material para que eles também tivessem acesso a esse tipo de conteúdo, né? De feminilidade e masculinidade também. E graças a Deus a gente tem trabalhado com eles até hoje, né? Focando nisso também, nesse assunto. Então, fica aí uma dica, né, para você que é mãe de adolescentes. Nós temos, então, um discipulado especial para os adolescentes aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, vá atrás, entenda, faça as inscrições, são semestrais, né? Isso, em agosto a gente começa a ter as inscrições do discipulado dos adolescentes. Não fique de fora, né? Porque é muito importante. A gente já gravou um episódio aqui que a Gisele estava aqui e eu sempre falo e reforço. Ela fez discipulado comigo e como isso é importante no momento certo, pra gente aprender. Então eu sempre falo, né, que adolescente tem muito problema com fofoca. Eu nunca tive, porque a Gisele chegou num momento muito importante da minha vida e falou do risco que é a gente usar a nossa língua de uma maneira indevida. Então eu morria de medo do que a fofoca podia fazer na minha vida, de como eu desagradaria ao Senhor. Então é importante a gente estar envolvido nisso, a gente envolver os nossos filhos, se você tem sobrinhos, outras pessoas do convívio envolver para que eles possam conhecer a palavra, porque a gente escuta muitas mulheres falando, se eu tivesse escutado isso antes. Sim, sim. E o discipulado de adolescentes trabalha vários assuntos, né? Esse é um deles, né? Não é só esse. E é importante. E a Lúcia falou uma coisa que eu fiquei lembrando, quando eu estava em janeiro, eu fui lá em Curitiba, né, na PIB, e eu gosto de conhecer outras igrejas que aplicam design para ver como elas estão fazendo, a dinâmica, e eu gosto de igrejas que são grandes, ou no porte da nossa, ou maiores.
E elas falaram uma coisa que eu achei muito interessante, que é muito o que você falou. Elas disseram assim, sabe? Porque lá começou o inverso. Lá eles têm um ministério com homens muito forte, que chama Legendários, os Homens Sobem a Montanha. Se você não conhece, procura aí no Instagram. Eles estão no Brasil inteiro, mas é só os homens que gostam de fazer esse negócio mais de exército, tudo. Então os homens sobem a montanha e dizem que depois que eles descem, eles nunca mais são os mesmos, porque eles têm um encontro com Deus lá, tudo. E depois eles começam a estudar um material. E elas começaram a perceber que o homem era fortalecido e a mulher não. E elas disseram assim, o casamento é uma engrenagem. Só que você tirou uma peça, levou, quando volta, você não encaixa mais. Sim. E aí elas conheceram o livro do Design Divino. E aí os homens fazem esse discipulado, que depois eles usam cada homem um guerreiro. E elas o Design Divino. Então elas falaram, a engrenagem, quando volta, encaixa, porque os dois lados estão estudando para que eles foram criados, o propósito. E cada homem um guerreiro vem muito... Foi escrito por uma pessoa totalmente assim, que eu não tenho contato nenhum com a Nancy, com a Mary, mas vem do mesmo jeitinho, assim, né, para os homens. É um design divino para os homens. É, que a abordagem é bem diferente, assim. Elas né? criaram até um grupo, né, Carol? Esposas dos Legendários. Tem também lá. Então eu achei isso interessante, porque às vezes a gente fortalece um lado e o outro lado vai ficando capenga, né? E você sabe que o primeiro grupo que eu estudei sobre feminilidade, né, de adolescentes, foi chegando lá no meio, assim, do semestre, elas falaram assim, Lúcia, você manda a lista dos meninos que estão estudando feminilidade? Olha só, é isso mesmo, porque senão vocês vão casar com garotos que não entendem nada, né, de feminilidade. Já para colocar em oração esses nomes. Quando eu conheci os legendários, eu falei pra elas, não tem nenhum legendário pra mim? Porque agora eu só quero se for um legendário. Porque é importante, né? A gente brinca assim, mas é importante. E aí, continuando assim, né, pensando um pouco nessa questão do estudo do design, você falou que você não tinha muitas dificuldades, né, com submissão, mas você acha que depois do estudo, alguma coisa na dinâmica do lar de vocês mudou? O seu relacionamento com o Marcelo, com os meninos? Bom, sim, mudou, sim. Porque assim, sempre muda, né? Não é que algumas coisas eu não tinha problema, mas que eram as mais críticas da maioria. Mas sempre que eu leio, né, toda semana é confrontadora, né? Porque aplicar a palavra de Deus na vida não é uma coisa simples, né? A gente é muito pecadora. E a gente é muito egoísta, né? Eu observo que aquele negócio, né, de atacar o outro, falar que a culpa é do outro, tudo isso é egoísmo, eu estou pensando em mim só. Então, sim, tanto que quando a gente conversa, né, sempre que tem um encontro, a gente conversa tudo aquilo e a gente fala, tá bom, então semana que vem vocês vão trazer o que é que vocês aplicaram disso na vida de vocês, porque não adianta conversar e não aplicar, né? Então, eu entendo que sempre a gente tem o que aprender, né? Mas tem uma situação específica que foi muito legal. Isso eu já estava dando o curso há algum tempo, e aconteceu de, na escola dos meninos, o Lucas, o mais velho, estava tendo... Quando eles davam algum vídeo na sala, eles colocavam vídeos assim... Não se preocupavam com conteúdo. Tinha sexo explícito, às vezes, e ele chegou a falar pra gente que ele estavam passando um filme ruim na classe, né? E os professores mesmo fazendo isso. Eles não tinham preocupação com aquela censura, né? 18 anos, eles passavam filmes para qualquer idade. E ele era mais novo da turma, né? Ele era bem novinho. Bom, até aí tudo bem, mas eram filmes muito ruins até para qualquer um, né? Ele ainda não estava ainda no ensino médio, não era... E eu e o Marcelo conversamos com isso, tipo, como conversar lá. Na época, o Guilherme Shelby estava vindo aqui na igreja, a gente aproveitou o material dele. E eu comecei a pensar, vou conversar com a diretora, porque tudo que acontecia com os meninos, eu ia na escola e eu resolvia. Só que naquele momento eu pensei assim, peraí, o Marcelo é o protetor do lar. Isso é uma questão de proteção dos nossos filhos. Aí eu falei para ele, Marcelo, é você que tem que ir, não sou eu. E aí eu falei, você é o protetor do nosso lar, você que tem que ir. Ele olhou e falou assim, tá bom. Aí eu peguei o material que eu já tinha pensado, estudado, dei para ele. Ele pensou, estudou tal, e foi na escola.
falou com a diretora, tudo, e voltou para casa. Naquela semana, a diretora ligou para mim para pedir mais material. E foi muito legal, porque resolveu o problema. Ela falou, olha, eu tinha uma situação aqui, eu não sabia que existiam essas leis dessa forma. A gente estava indo e eles arrumaram, né, as questões o conteúdo dos professores e tal. Eles arrumaram, deixaram bem estabelecido para os professores. Tanto que o Jonas não teve problema com esse tipo de situação, que era o mais novo, né? Até ele sair, não teve problema. E eu sei que a gente orou muito por isso também, e eu sei que foi obra de Deus, mas porque quando a gente faz do jeito que deve ser, Deus abençoa, né? E eu falo isso para as meninas, a gente não tem que ter medo, né, de falar a verdade, de fazer as coisas do jeito certo, tanto na escola, porque foi algo que ele, como homem, fez, né? Protegeu nossa família, e não só a nossa, na escola, os outros alunos também, né? Como também os meninos se sentiram protegidos, né, pelo pai. Então, nós como as mulheres são influenciadoras, né? Elas são as que, como é que fala? Impulsionam, né? O homem e tal. Eu acho que eu aprendi naquele momento a fazer isso. Agora, isso não quer dizer que eu vou fazer isso sempre. Tem hora que eu esqueço, né? Então, eu entendo que a Bíblia é um livro que a gente tem que estar lendo sempre, porque as circunstâncias mudam, as situações são diferentes, e às vezes aquilo que a gente lidou bem no passado, a gente está lidando mal agora, né? Então, a gente tem que estar sempre em dia, né? Com a palavra e tentando aplicar mesmo na vida. E essa foi uma situação, assim, bem específica que eu lembrei. Nossa, é muito legal, né? Porque nos mínimos detalhes a gente vai percebendo, assim, como a gente abre mão daquilo que a gente acha que tá certo para viver aquilo que Deus tem para nós é muito importante. É muito... Porque, sabe, a gente, como mulher, a gente tem mania de querer resolver tudo, né? Ainda mais quando é com os filhos, a gente já tá lá naquele esquema de resolver tudo, mas tem coisas que não é a gente. Tem coisas que é o marido que tem que fazer, né? E a gente, às vezes, atropela tudo. E saber... Isso foi uma coisa que eu aprendi muito. Quando... Uma matéria muito específica, assim. O papel do homem é esse, o papel da mulher é esse. Isso ajuda muito a gente, porque a gente aprende a discernir até onde eu vou, até onde é ele que vai. É compartilhado, é lógico, tudo é compartilhado, né? Mas quando a gente tem o marido e a esposa juntos, a gente precisa trabalhar de forma coerente, né? E em obediência ao que Deus coloca para a gente. Né? Então, acho que isso... e Deus abençoa. Né? Se a gente guardasse isso, eu estava conversando esses dias com uma amiga, que ela está passando por uma crise no casamento, e ela falou, não, eu vou largar a mão do meu marido, porque ele não é cristão, e eu quero servir ao Senhor, e eu vou deixar ele porque eu quero servir ao Senhor. E eu orientei ela a conversar com uma mulher mais experiente que eu, e essa mulher disse para ela assim, olha, se você abandonar sua família para servir ao Senhor, o Senhor não vai te abençoar no que você vai fazer, mesmo você querendo fazer uma coisa legítima. E eu vejo que muitas vezes as mulheres, elas querem fazer coisas legítimas, mas elas querem usurpar um lugar e um espaço que não é delas. E a gente acha que, mas eu tô fazendo o que Deus me pediu para fazer. Mas a que preço? Deus não vai abençoar isso, né? Ele não vai. E quando a gente entende isso, se a gente levasse isso muito a sério, talvez a gente recuasse e as famílias seriam mais fortes, a gente teria viveria melhor, né, a vida cristã, aquilo que Deus preparou. E as mulheres seriam mais tranquilas. Porque, olha, a gente carrega coisa que não precisa. A gente vê hoje, né, muitas mulheres sobrecarregadas, né, invertendo os papéis dentro dos lares. E às vezes por não ter conhecimento mesmo, né, ou... Até mesmo eu acho que é da mulher querer tomar frente, né? Querer controlar a querer situação. Controlar. Na verdade, são vários os motivos, né? E depende de quem e da situação. Mas a gente tem essa vontade de fazer mais, né? Ou de, talvez, para se colocar como... Eu consigo, né? Não me coloque para baixo. Eu também consigo, eu também sei, eu também, né? Então, tem um pouco disso, né? De não se sentir tão frágil assim, então, né? E tudo faz, né, com que a gente queira ser mais do que a gente é. Eu estava vendo esses dias, né? Estava vendo uma propaganda de um filme e
A mulher, ela faz tudo, né? Ela bate no homem mais forte do que ele, né? Então, tudo... ela é a protagonista de todos os filmes hoje. E se a gente fica vendo muito isso, parece que é isso mesmo. Vai se naturalizando, né? Se normalizando. A mulher é poderosa, toda poderosa, né? E Deus não nos fez assim. Né? Deus chama a gente para humildade, ao contrário, né? Para servir e para humildade, né? E para ajudar o outro. A gente tem que colocar o outro para cima, né? Não é a gente que tem que estar lá em cima, né? É o contrário. E Jesus, que é Deus, veio, se submeteu, né? Se sujeitou, viveu, né? Como nós e foi servo. Nós, mulheres, precisamos dessa mensagem. Entender que a gente precisa ser humilde. Não é se humilhar. Não é isso. Sim. Diferente, né? Não é se humilhar porque eu sou mulher e o homem é maior do que eu, melhor que eu. Não, não é isso. É a humildade que Jesus nos ensinou, a que ele fez de vir e servir, né? E de entender que a gente está aqui para servir, para ajudar o outro, né? A ser uma pessoa melhor, a espelhar mais a Cristo, né? A glorificar a Deus. É com esse objetivo que a gente ajuda os nossos maridos, né, a serem homens melhores para honrar a Deus. Pode falar. E é o verdadeiro motivo, né, do casamento, é realmente refletir a glória de Deus aqui na Terra e a gente vê tantas coisas distorcidas. Outro dia eu também vi na internet a mulher ajoelhada pedindo o homem em casamento. Está cada vez mais comum. E os homens, aparece o tempo todo os homens chorando, sendo mais frágeis. Então, eu acho que tudo isso, de maneira sutil, vai confundindo, né? E é o que você disse, se a gente não aprende, já não tem um embasamento sólido bíblico desde a infância, da adolescência, talvez esses questionamentos comecem a nos confundir, né? Sim, e assim, o ensino específico da feminilidade e masculinidade é importantíssimo. Porque mesmo jovens que já passaram pela igreja, viveram na igreja, conviveram na igreja, a gente conhece jovens que já estão gostando do mesmo sexo, né? Já estão vivendo essa vida. Conheceram tudo isso, conhecem a Jesus, conhecem a igreja, né? Foram criados aqui, mas não tiveram, talvez, esse ensino mais embasado de quem eu sou, de fato, né? E aí a confusão do mundo chega e tá bom, né? Já não tá muito certo, né, com Deus, e aí começa a ficar bagunçadinha a cabeça. Então, eu acho fundamental estudar esse assunto, sim. Nos nossos dias, ele é fundamental. E vocês estavam falando, eu lembrei que ano passado eu estava na EBF aqui na igreja e eu fiquei com as crianças de 7 a 9 anos. E aí um dia eu perguntei para elas, quem criou Deus? E aí vieram várias respostas, né? Mas veio uma que eu não esperava. Uma menina virou e falou assim, uma deusa, porque as mulheres são muito poderosas. E eu olhei assim, ela devia, sei lá, ter 8 anos. Quem criou Deus? Uma deusa, porque as mulheres... E eu fiquei pensando, gente, da onde que ela tirou isso tão pequena? Porque tem algumas crianças, né? Eu perguntei quem criou. Os pais, né? Quem cria alguém? Os pais criam os filhos. Trouxeram algumas respostas mais... Né? Não sabiam a resposta correta, mas... quem cria? Pais que criam filhos. Mas ela veio, assim, assertiva. Uma deusa. E como isso é muito importante, porque é onde eles estão aprendendo essas coisas. A gente sabe, né? É só ligar a TV que... tá lá. E a responsabilidade que eu vejo que os pais têm nisso, porque você colocou assim, tem muitos que estão experimentando essa questão do homossexualismo. Uma vez eu estava conversando num grupo de amigas, ela falou, olha, a filha da fulana, ela tá muito preocupada, porque a amiga dela pegou no seio dela e ela ficou toda assim, ela sentiu várias coisas, e ela chegou em casa e perguntou, mãe, será que eu sou lésbica? Aí a mãe dela sentou e conversou com ela e falou, não, você é ser humano, você é sensível ao toque, isso aconteceria, você não estava esperando que ela fosse fazer isso com você. Acontece, é normal, uma reação natural do seu corpo. Isso não tem nada a ver com quem você é. Só que, geralmente, os pais não têm esse diálogo aberto. O que falar nessa hora. E aí, nessa hora, é que você vai perder o seu filho. Sim. Porque essa menina poderia pensar, não, eu sou lésbica.
É, porque eu senti alguma coisa e eu não deveria ter sentido, e as amigas falaram pra ela, não, você é, porque se você não fosse, você teria sentido. Então você vê que às vezes surge de uma coisa boba, delas ali brincando, fazendo uma besteira que eles costumam fazer, e aquilo vai se tornando a identidade deles, né? Então, como é importante também. Agora, o recado pra você que tá assistindo a gente, mãe. E se você tem outros adolescentes no seu convívio, jovens, crianças, e eles não têm cristãos, seja você essa pessoa que vai fazer a diferença na vida deles e faça esse papel de conversar sobre essas coisas que são importantes com eles, porque se eles não aprendem da gente, eles Eles estão vão aprendendo em outro aprender lugar. em outro lugar. Tem um estudo recente, né, que fala que 75% dos jovens que foram criados na igreja, quando chega na época de faculdade, se distanciam, se afastam, né? E é isso, assim, acho que cada vez mais é oração, né? A oração de uma mãe. E, os ensinamentos dentro de casa, né? Porque tem muitas coisas também que a gente aprende na igreja, mas será que a gente tem aplicado de fato dentro dos nossos lares, né? O próprio design, ele é um estudo bíblico, mas ele é um estudo prático. E eu acho que por isso que também traz esse confronto. Porque é isso, assim, o que eu tô aprendendo ali, ou o que eu estou revendo ali naquela semana eu tenho aplicado, né? E muitas mulheres falam, nossa, justamente sobre este tema que nós estamos estudando, eu fui provada essa semana, né? Elas trazem situações, eu fui testada essa semana sobre este tema. Então, eu acredito que assim também para os nossos adolescentes em casa, para os nossos, enfim, seja tia, seja, né, adolescentes próximos mesmo do nosso convívio, eu acho que é muito, é a prática do dia a dia mesmo, é o fundamento bíblico, é a persistência, porque ainda mais mulheres, né, tem dias que são bons, mas tem dias que... E assim, uma vida familiar coerente com o evangelho, né? Porque o que eles estão mais vendo é se o que eles estão lendo, aprendendo na igreja é verdade. Eles vão ver isso em casa, né? Então, se em casa a vida não está coerente com o que os pais estão ensinando, né? Com a igreja que eles estão levando e tal, chega uma hora que o adolescente fala, peraí, isso aqui é uma farsa. Então, isso é um dos motivos de tantos jovens não quererem ficar na igreja. A hora que os pais falam, chega a idade que eles já estão mais independentes, que os pais não obrigam mais os filhos a virem, eles não vêm, porque o coração não está aqui mais, não está na igreja mais, não está em Deus, né? Nunca esteve às vezes, né? Mas a história que nós representamos como marido e mulher, né? Cristo e a igreja, ela é vivida dentro de casa. Se ela for bem vivida dentro de casa, os filhos vão entender quem Deus é, né? E vão entender também a revelação, né, de Jesus, né? A redenção, né? Toda a história bíblica é contada na família, né? Então, olha como é importante a gente aplicar a palavra de Deus dentro de casa. Eu até lembro uma das lições, né, trata um pouco acho que é do segundo livro, fala um pouco é fácil a gente levar a sopa, para quem está fora, né, os indigentes, você leva lá aquela sopa para quem mora, né, não tem casa, tal, né, vai todo mundo da igreja lá, e você com um sorriso dá para aquelas pessoas tudo mal-humoradas, tal, e você dá com um sorriso, né, mas em casa, você pega uma sopa para o seu marido que está bravo lá, é muito mais difícil, né, então, viver o evangelho fora de casa... Mais fácil. Mas é fácil, mas Deus chama a gente para viver o evangelho dentro de casa. E é lá que a gente constrói o nosso lar. Os nossos filhos estão vendo e eles vão aprender quem Deus é, vendo na experiência nossa, né? Então, nós temos uma responsabilidade, pais, mães, né, de levar o evangelho
com a vida. Agora, isso é fácil? Não é. Por isso que a gente tem grupos de discipulado para ajudar, né? Somos imperfeitos, famílias imperfeitas. Não existe família perfeita, porque do jeito que a gente fala, às vezes as pessoas, nossa, né? Sim. A família dela é perfeita. Não é. A gente, seres humanos, né? Somos. Mas a hora que falha, se arrepende, né? Que eu acho que isso que é o mais legal. Como cristãos, a gente sempre pode pedir perdão e reconhecer. E é isso que Deus quer da gente, que a gente reconheça. Eu sou falho, né? Eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor. E eu preciso que o Senhor me ajude agora, que eu não estou conseguindo lidar com a situação dos meus filhos, né? Nossa, eu lembro de algumas situações com os meus filhos que eu ficava doidinha, falando, isso não vai dar certo. Não, e Deus Deus ajuda quando a gente coloca a nossa incapacidade, né, diante dele. Na verdade, ele gosta até de que a gente mostre que a gente não é capaz. Só que a gente tem que se colocar diante dele para ele trabalhar na nossa vida, né? E aí, então, a gente conversando um pouco sobre isso, por que que você decidiu, então, olha, eu entendo que esse é o meu ministério, design divino, porque eu sei que tem algumas mulheres que deram uma turma e elas entenderam, não, eu vou me dedicar a outras coisas, na igreja, mas tem algumas mulheres que persistem. Por que que você entendeu que era importante e continuou dando esse estudo? Olha, eu não sei quantos grupos eu dei e continuo, né, dando de outra forma, né, para os adolescentes, mas eu continuo dando esse assunto. Eu acho que não tem como a gente não dar, né, porque é isso que a gente tem conversado. Ele é um assunto que já piorou, né, a situação já está pior, né, da sociedade. As pessoas não sabem quem elas são, se são homens, são mulher, o que que é. Né? Já tem agora uma lista de coisas que você pode até... Você pode ser o que você quiser. Até jacaré você pode ser, né? Então, e Deus deixou claro para a gente quem nós somos. Se a gente não sabe quem a gente não sabe nada. Então, a gente precisa entender quem nós somos como pessoa e diante de Deus, qual é o nosso propósito, né? Isso é fundamental. O evangelho, eu lembro de uma garota que eu estava conversando, uma adolescente também. Ela veio de uma família desestruturada. Ela é nova na igreja, até recente isso. E conversando com ela, no primeiro encontro do discipulado, eu perguntei... Era um discipulado normal, assim, né? Que ela veio da igreja católica e tal. E ela falou assim, eu queria aprender mais daqui, como que é a nossa doutrina, que tal. E eu perguntei, mas como é que você veio? Como é que você se converteu? Ela falou assim, o que Deus fez na sua vida? Teve alguma mudança? Ela falou assim, olha, a minha vida era toda bagunçada. Deus pôs ordem na minha vida. Né? Então, isso, para mim, eu até fiquei emocionada, porque ela contou uma história de uma família tão desestruturada mesmo, de um certo abandono de pai, mãe, né? E uma família com um monte de irmãos, de cada um de um. Né? E aquilo... E a vida dela era mesmo um caos, né? Enquanto ela me contava. E a hora que ela falou isso, sabe? Quando tudo coordenado, organizado. E é isso que Deus faz na gente. Quando a gente entende quem a gente tudo entra nos eixos, né? Você fala, eu sei quem eu sou. Quer dizer, a vida fica mais tranquila. Você consegue lidar com as situações do jeito melhor, né? Com sabedoria, com prudência, né? Do jeito que deve ser. Né? O mundo foi desvirtuado pelo pecado, né? Ele virou de ponta cabeça, né? E Deus ele põe tudo de volta no lugar, né? Então, esse assunto, ele tem que ser tratado porque ele trata do que é principal, de quem nós somos, da nossa essência, né? E aqui, entrando um pouquinho também na sua particularidade, tem algum tema preferido entre os dois livros ou algum assunto que você goste mais desse estudo? Olha, eu falei um pouco, né, de que a gente tem de que Deus, Jesus, o homem representa Cristo e a mulher representa a igreja, né? E eu acho que esse é o que une todo o livro. Esse é o assunto que eu realmente acho que é o mais importante, porque ele fala de Cristo, né? E de como ele está redimindo o mundo, né? Então, quando chega lá no final do livro, do primeiro, ele fala
da reconstrução, né? Da restauração. E ele traz um quadro do Michelangelo que foi destruído, né? E que esqueci o nome dos que arrumam o quadro, os restauradores. Foram muitos restauradores, cento e tantos restauradores assim, especialistas, né, que trabalharam naquele quadro. Né? E era um quadro que estava todo cheio de tinta, tal. Eles tiraram tudo, arrumaram tudo. E quando eles mostraram a obra restaurada, ela era muito mais bonita do que a obra original. Né? E é isso que Deus está fazendo com a gente. Né? O pecado, ele nos deixou tudo destruído, né? Uhum. A gente vive de um jeito todo caótico, mas Cristo restaura, e a restauração é mais bonita do que o original. Saber disso é muito legal, né? E o que é que Deus está fazendo? Aí tem a outra figura, outra metáfora, né, que é bíblica, tal, como prata, né? Ele está polindo, e a hora que ficar não é no fogo, né? Coloca quando fogo, a prata no isso, fogo, e a hora que fica pronta, né? Quando é que você sabe que ela está prontinha? É a hora que a minha imagem estiver refletindo lá, né? Então, Cristo refletindo em nós, é isso que Ele quer, né? Que a gente seja mais parecida com Cristo. Então, Deus está nos restaurando para a gente ser mais parecidas com Cristo. Então, essa mensagem é a mensagem que eu acho que a gente precisa ter na cabeça. Nós somos falhos, estamos em construção. Uhum. Né? A nossa vida não é perfeita aqui, nunca vai ser, mas Deus nos dá poder. Deus nos dá, Ele nos santifica dia a dia, né? Então, dá para ser melhor a cada dia. O que Ele quer é que a gente seja mais parecido com Cristo. Não é uma coisa que vai acontecer agora, né? Mas é na nossa caminhada que isso vai acontecendo, né? E eu creio que isso é possível porque a gente vê a ação de Deus na nossa vida o tempo todo, né? Deus nos transformando, nos confrontando, nos ajudando. Quando eu olho para trás, eu falo, gente, como a gente era, como Deus vai realmente mudando o nosso caráter, como Ele nos abençoa, né? E é tudo obra dele. É sempre, eu acho que uma das coisas que mais me marcam no estudo é isso. Não é sobre o homem, não é sobre a mulher, é sobre ele, né? E sobre o que ele está fazendo. E como tudo que é bom dura muito pouco, eu queria saber se você tem algum recado que você quer deixar para as mulheres que estão assistindo a gente, algum encorajamento. Sim, nós temos uma vida, né, que é complicada, corrida no dia de hoje e tal, e a gente vai viver muitas situações. E não pense que a vida é fácil, porque ela não é. Os relacionamentos são talvez o que a gente tem de mais difícil, principalmente a mulher, que é muito relacional. Mas confie, leia a palavra, confie nas escrituras, se debruce mesmo lá e pratique, obedeça. Esse que é o ponto. A gente precisa obedecer e praticar o que está lá, né? Assim, a gente vai construir a nossa casa na rocha, que é Cristo. Quando a tempestade vier, ela não vai desabar. Então, construa a sua casa em Cristo, pela leitura da palavra, pela oração e pela obediência a Cristo. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. E agora, para finalizar, a gente sempre faz uma brincadeira aqui, uma dinâmica com os convidados, onde eu faço uma pergunta e você me responde com uma palavra. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Ai, vou ver. Essa é a parte mais legal. Lúcia, qual é o seu livro da Bíblia preferido? Nossa. Romanos. Qual é o seu autor preferido? Meu autor, Paul Tripp. Bem aconselhamento bíblico. Agora tem muito a ver com você. Você tem uma banda ou uma música preferida? Olha, eu tenho uma aqui agora e ela tem sido a minha preferida nesses dias. Seu nome é?
seu nome é, né, maravilhoso, conciliar. Não vou cantar, não. Ela devia cantar. Devia cantar um pouquinho. Qual é a sua comida preferida? Minha comida preferida é lasanha. Olha só. Esse friozinho. E qual é o seu lugar favorito? Meu lugar favorito. Olha, não específico, mas eu gosto muito de uma poltroninha e um livro. Olha só que legal, eu também acho muito bom. Muito obrigada, viu, Lúcia? Foi realmente um tempo muito precioso aqui com você. Foi uma delícia. Eu creio que edificou não só a nossa vida, né, Carol? Porque quem ganha sempre é a gente primeiro. Vocês acham que só ganha, vocês que estão ganhando, e a gente ganha muito mais aqui. Elas vão falando e o Senhor ministrando no nosso Porque coração. a gente fala antes e depois. Tem um mistério na mesa, né? É. Mas eu realmente gostaria de te agradecer, viu? Por ter vindo, pelo convite. E eu queria agradecer, Lúcia, porque vocês começaram, né, o ministério aqui na igreja, e eu acho muito legal quando Deus coloca uma coisa no coração de alguém e essa pessoa escuta, mesmo sem saber onde vai chegar, o que vai acontecer, porque hoje a gente não faz dimensão da quantidade de mulheres que têm sido alcançadas por aquilo que Deus começou aqui, assim, bem pequenininho. Às vezes a gente vai escutando relatos de gente em outros estados, em outros países, e você fica... É tudo fruto do que aconteceu, é tudo fruto daquilo que o Senhor está fazendo brotar daqui, né? Então, que o Senhor continue encorajando você, para que você continue ouvindo a voz dele, obedecendo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém. Um prazer estar aqui com vocês também. E antes da gente terminar esse episódio, antes que eu me esqueça, a gente ganhou, olha, esse açucareiro aqui, maravilhoso. Edir, muito obrigada pelo açucareiro. A gente procurou muito, não achou. E Edir deu da casa dela, você tá vendo, gente? Da casa dela, ela falou, não, essa mesa é maravilhosa, então eu também quero fazer parte dessa mesa. Ela deu, muito obrigada por esse açucareiro, está embelezando mais a nossa mesa. Deus abençoe você que está assistindo a gente espera vocês aqui toda semana, não perca, e você já pega esse link aqui, que eu sei que abençoa a sua vida, e compartilha com as outras pessoas. E se você está chegando agora e não assistiu nenhum dos outros episódios, não perde, porque tem tanta coisa boa que já veio até aqui, que se eu fosse você, eu tirava, sendo maratona série, maratona aqui, o podcast. Que Deus abençoe vocês, meninas, e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.